Gente, eu quero conversar com vocês sobre o Valdeir Ferreira. Valdeir Ferreira é uma pessoa inscrita no meu canal e ele é um cara muito legal, muito bacana, muito sereno, né? Mas nós temos uma divergência muito séria, né? Sobre Ciro Ferreira Gomes, né? E aí eu quero explicar para o Valdeir por que eu tenho essa divergência com o Ciro Gomes, né? Bom, Valdeir, em primeiro lugar, você diz que eu tenho um problema pessoal com o Ciro. Eu não tenho problema pessoal com o Ciro nenhum, absolutamente nenhum, tá? Eu durante 27 anos fui o maior admirador do Ciro Gomes que você possa conhecer, né? Eu tive com ele 2 vezes, né? Mas não conversei com ele. A primeira foi uma palestra que ele fez na Fundação Getúlio Vargas, né? Em 1998, quando ele era candidato a presidente. E eu, inclusive, além de ser um dos organizadores da palestra, eu fui, porque eu era da Fundação Getúlio Vargas, né? Eu fiz durante a palestra 3 ou 4 perguntas para levantar a bola dele, né? E como militante que eu era e simpatizante dele, né? Votei nele em 1998, né? E nessa mesma campanha teve uma palestra dele na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa, e ele estava conversando com o pessoal e eu estava ali entre eles, né? Só que eu não troquei uma palavra com ele, eu principalmente fiquei ouvindo o que ele tinha a falar. Então, gente, Valdeir, o Ciro Gomes, mesmo nessa época que eu admirei ele por 27 anos, né? Ele tinha defeitos gravíssimos, né? Primeiro, porque a maneira dele falar era uma maneira extremamente arrogante, né? Muito dono da verdade. Ele confundia assertividade com arrogância e isso me desagradava, né? O outro ponto, extremamente grosseiro, né? Falando palavrões à torto e à direito. Falou sobre a ex-mulher dele, que então era a mulher dele, a Patrícia Pilar, né? Teve a coragem de dizer que era a mulher que dormia com ele, né? Um machismo absolutamente terrível, né? E ele tinha oscilações e mudanças de opiniões, né? O que é normal, mas ele fazia isso em excesso, né? Apesar de tudo, eu era o maior admirador do cara. Eu não tenho dúvida que eu era o maior admirador do cara, né? Pra mim, beirava a idolatria, né? Por quê? Porque ele tinha um projeto de desenvolvimento do país maravilhoso, porque ele era social-democrata, como eu sou, ele tinha mais afinidades à esquerda que à direita, ele era uma pessoa muito bem articulada, era ótimo discurso, falava muito bem, né? Uma pessoa preparada para ser presidente da República. Então eu posso falar uma série de elogios. Então era um grande fã, o maior fã do Ciro Gomes, né? Isso se ruiu em 2018, né? Em 2018, o que aconteceu? Ele, candidato a presidente da República, ele foi conversar com Fernando Haddad, que então não era candidato a presidente, mas sim vice do Lula, que estava preso, né? E o Ciro Gomes propôs, vamos fazer uma chapa, você de presidente, eu de presidente, você de vice, né? E é uma chapa competitiva, né? Então, o Haddad gostou da ideia e levou a ideia para o presidente Luiz Inácio da Silva, que estava preso, né? Aí o Lula rejeitou, mas o Lula teve motivos para rejeitar, né? Por quê?
porque a estratégia do PT já estava traçada. Eles iam ficar com Lula como candidato até ele ser impedido pela justiça para poder defender o legado do Lula, né? Então era uma estratégia que estava pronta, né? Quando o Lula fosse impedido, eles obviamente optariam por outro candidato, né? E assim estava agindo, né? E outra coisa, se o Ciro queria ser o candidato e achava que o Lula tinha que abdicar para ele ser o candidato, ele tinha que ir na prisão falar com o Lula, né? E não mandar o Haddad como garoto de recados, né? Até porque quando o Lula foi preso, o Ciro não foi na prisão do Lula, né? E não foi dar solidariedade ao Lula. E como aliados que eles eram, ele devia ter feito isso, né? E não foi. Alegou que estava nos Estados Unidos, que não deu tempo de voltar, e ele que mandou um representante que era o irmão dele, o senador Cid Gomes, né? Olha, gente, cascata. Se ele quisesse voltar mesmo, ele voltava e ele metia a língua para dizer que era injusto, até porque ele criticava fortemente a Lava Jato, só que na hora ele medrou. Como a Lava Jato estava muito popular, ele teria que apoiar o Lula, ele fosse perder votos, né? Enquanto se o Haddad fosse o vice dele, ele não perdia tantos votos assim. Então ele não foi honesto, ele simplesmente fez um cálculo político, né? Bom, passou o tempo, alguns meses, aí a Gleisi Hoffmann pede para conversar com ele e diz: olha, o Lula, ele quer convidar você para ser vice na chapa dele, né? E era excelente a ideia, né? Ela falou também com o Carlos Lupe, que era o presidente do PDT, partido do Ciro, né? A ideia era absolutamente excelente, né? Por quê? Porque todo mundo sabia que o Lula ia ser impedido, né? E com o Lula sendo impedido, o Ciro ia assumir a presidência, a cabeça de chapa para a presidência, né? Ora, aí o PT, a militância do PT, que é chata pra caramba, não ia poder reclamar, né? E ele ia se eleger presidente da República. Ele, por vaidade, por arrogância, ele recusou a proposta. Agradeceu, mas disse que não, que ele ia continuar sendo candidato. E ali ele perdeu a eleição que ele ia ganhar, porque se o Lula é impedido e ele assume a cabeça de chapa, ele vem endossado pelo Lula. E o Lula, apesar da Lava Jato, ainda tinha bastante popularidade. Ele ganhava do Bolsonaro do segundo turno, ele ganhava do Bolsonaro, não tenho dúvida nenhuma, só que por arrogância, por não querer ser vice, por vaidade, né? Vaidade ele não aceitou a proposta da Gleisi Hoffmann, né? Então, ele perdeu para si mesmo. A gente podia ter o Ciro Gomes como presidente e tinha condições para ser um senhor presidente da República, mas ele mesmo ressachou a chance, né? Jogou a oportunidade pela janela. E ele não podia ter feito isso. Outra coisa, depois, quando ele obviamente não foi para o segundo turno, por causa do erro que ele cometeu, ao não aceitar ser vice-presidente do Lula, né? O Lula nomeou o Fernando Haddad como vice. Aí o Fernando Haddad foi para o segundo turno, né? O Ciro, sendo do nosso campo, ele tinha toda a oportunidade de fazer campanha intensiva pelo Fernando Haddad no segundo turno, né? Isso podia virar a eleição, né? Porque com o Ciro apoiando ia conseguir penca de votos para o Fernando Haddad. O Fernando Haddad podia ter ganhado a eleição. E o que o Ciro faz? O Ciro vai para Paris e para Roma
e volta na véspera da eleição e não declara apoio a Fernando Haddad. Então, o principal responsável do Jair Messias Bolsonaro ter ganho a eleição, né, não é o Fernando Haddad, sim é o Ciro Gomes, né? Isso foi uma grande traição à esquerda, uma grande traição à esquerda, né? O meu problema com ele não é pessoal, o meu problema com ele é político, né? Tanto é que eu tô te dizendo que eu votei nele. Eu votei nele no primeiro turno, né? Tô te dizendo que encheu o saco, né? Por causa da arrogância dele e tudo. Eu nunca conversei pessoalmente com o Ciro Gomes. As 2 vezes que eu tive com ele eu fiquei calado, né? Só ajudei lá na palestra na Fundação Getúlio Vargas, fazendo perguntas que levantavam a bola dele, né? Agora, o cara pisou muito na bola, né? Então a questão aqui é política, né? E como é que eu posso ter algo de pessoal contra ele, né? Se eu nem conversei com ele, eu nunca bati um papo com ele, né? Uma vez eu estava em Fortaleza, ele era administrador do Beach Park, né? Eu fui no Beach Park só para tentar conversar com ele, mas ele não estava, né? Então, assim, aí ele se tornou de uma raiva, de uma inveja, de uma mágoa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que é absolutamente patética, né? Nem o Fernando Henrique Cardoso tinha tanta inveja do Lula como o Ciro Gomes tem, né? Então, meu problema com ele não é pessoal, meu problema com ele é político, tá? Quando ele era candidato a presidente, ele veio com aquela proposta de zerar o Serasa, diminuir o Serasa das pessoas e tudo isso. É uma proposta absolutamente esdrúxula, né? Inimaginável, completamente fantasiosa, né? E isso foi muito ruim, né? Porque as pessoas levaram aquilo como inverdade, como fake news, né? E depois do Lula eleito, né? Ele vem dizer que não era para pagar os precatórios, né? Ora, pagar os precatórios é uma obrigação moral do Estado brasileiro. Foi o que o Lula fez, os precatórios que o Jair Messias Bolsonaro não pagou, né? É uma questão importante. Aí ele vem dizer que o governo do Lula dá bilhões para a população pobre, mas dá trilhões para o mercado financeiro. Ora, rapaz, se coloca no lugar do Lula, né? Ele vai dar o calote no mercado financeiro para depois perder crédito em tudo quanto é canto, né? Para nenhum país querer mais negociar com ele, porque ele é caloteiro, né? Então, eu acho que o Lula é muito mais completo que o Ciro. O Lula é muito mais carismático que o Ciro. O Lula pode ter propostas não tão brilhantes como o Ciro, mas no que ele se propõe a fazer, ele faz. E o Lula é um cara que faz pelos pobres, né? Enquanto o Ciro tem o discurso de fazer pelos pobres. Perdão. Mas se ele ia fazer mesmo, né? Eu não sei, eu não tenho certeza, né? No Ceará, como governador, ele fez. Em Fortaleza, como prefeito, ele fez. Mas eu não sei se como presidente da República ele faria, né? E pelo temperamento irascível dele, eu tenho muito medo que ele pudesse se tornar um potencial ditador. Exatamente como Jair Messias Bolsonaro, né? Então, é isso. Eu acho que eu esclareci. Durante 27 anos eu fui o maior admirador que esse cara teve, né? Só que o que ele fez em 2018, para mim, deu, né? Deu.
Eu acho que se ele fosse presidente da República, ele ia meter o pé pelas mãos, ele ia brigar com quem não precisava, com quem não devia, e esse temperamento dele estraga muita coisa. Bom, Valdeir Ferreira, eu espero ter respondido para você. Se você quiser contestar, fique à vontade, né? Mas, para mim, Ciro Gomes não é uma alternativa viável, boa para o país, né? Isso é uma questão política, não é uma questão pessoal, né? É claro que se ele for para o segundo turno com Tarcísio de Freitas, se o Lula não for candidato, eu vou ter que votar nele. Mas tenha certeza que eu vou votar nele tampando o nariz, porque não vou estar satisfeito com essa situação. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço muito pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, sim a todos. E gente, eu monetizei o canal há pouco tempo, então se você puder me ajudar a monetizar mais, né, por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho e comente aí. Estamos aí para conversar com vocês. E se puderem também dar uma olhada na descrição desse vídeo, eu agradeço muito. Muito obrigado a todas, a todos e a todos mais uma vez.